Muito bem, agora 11 horas e 11 minutos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Folha o vereador Rodinei Candeia, procurador e pré-candidato a deputado estadual, acompanhado da pré-candidata a deputada federal Sabrina Emel. Eles vão abordar questões no dia de hoje relativas a demarcações de áreas indígenas. Quem vai conduzir essa entrevista é a nossa jornalista Amélia Freitas. Vamos dando bom dia nesse momento aos nossos convidados dessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Amélia, bom dia, Rodinei, bom dia, Sabrina. Bom dia Bruna, bom dia, Amélia, e a todos os ouvintes aí da nossa linda região de Vila Vitória. Isso aí. Bom dia, Bruna. Então a gente está aqui hoje para abordar essa questão que é de suma importância, né? E que voltou à tona novamente agora, inclusive com protestos na Câmara dos Deputados na terça-feira, a respeito da demarcação de terras indígenas. Então eu começo perguntando ao procurador do Estado qual que é a relação do fato Dom e Philips com a demarcação de terras indígenas. Amélia, esse caso que aconteceu lá no Amazonas, ele não está isolado do que nós vemos aqui no Rio Grande do Sul, dessas demarcações, desse julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do marco temporal. É tudo a mesma coisa. Se você observar o que aconteceu lá, o Bruno Pereira, que era higienista da FUNAI, ele estava licenciado da FUNAI e trabalhando para uma ONG. Essa ONG é vinculada, a Unijava, ela é vinculada ao CTI, que é o Centro de Trabalho Higienista, que é uma ONG montada por ex-funcionários da FUNAI e que trabalha muito forte nessas questões de demarcações, tanto lá como aqui. E se nós olharmos a situação específica, eles estão tentando fazer daquela região, que é uma região inóspita, gigantesca, do tamanho de Portugal, no oeste do Amazonas, eles estão tentando lá, declaradamente, essa ONG, o CTI, dizendo o seguinte: nós queremos a autonomia dos povos indígenas e a autonomia de gestão do seu território. Primeiro que povo não tem povo indígena, só tem povo brasileiro, né? E não há território indígena. A território é brasileiro. Então, eles já estão pretendendo, através de uma demarcação, fazer uma área autônoma dentro do Brasil. E não é só lá, é em todos os lugares. Uma área do tamanho de Portugal, você imagina, na fronteira com o Peru e na fronteira com a Colômbia. É a mesma mobilização que está fazendo agora para derrubar o marco temporal no Supremo Tribunal Federal e permitir a consolidação das invasões de áreas por indígenas aqui no Rio Grande do Sul e a perda da propriedade pelos produtores. Ou seja, há um movimento coordenado, geopolítico, mundial, para criar reserva, para criar áreas indígenas, ou na Amazônia, de grande riqueza mineral, ou aqui no Sul, locais de grande riqueza de produção agrícola. Então está tudo coordenado, e você pode ver que isso acabou sendo manchete em todos os jornais do mundo todo. Ora, com todo respeito, é uma tragédia que aconteceu lá, ninguém gostaria que acontecesse um assassinato desse tipo, mas houve 9.600 desaparecimentos nos últimos 10 anos no Amazonas. Só 200 foram encontrados. Esse não é um caso isolado. Esse não é uma morte que fora de um contexto, numa região conflituada de tráfico de droga, corredor do narcotráfico e de conflitos criados até mesmo por essas pessoas que vão lá para fazer uma vigilância privada, quase uma milícia. Como é que esse indigenista está licenciado à FUNAI e está recebendo de uma ONG norte-americana, a Onia Foundation? O que ele está fazendo lá, trabalhando para uma ONG norte-americana no território brasileiro, fazendo patrulha indígena? Né? Então isso aí tem muitas coisas mal explicadas e que na verdade a gente só entende que é um contexto para se apropriar de parte do território nacional, tornando unidades territoriais autônomas. Né? A demarcação de terra indígena, ela prevê que só pode se ocupar espaços posteriores a 1988, é isso? Isso, o Supremo Tribunal Federal consolidou no julgamento do caso Raposa Serra do Sol o chamado marco temporal, ou seja, só pode haver demarcação em áreas que os indígenas ocupavam tradicionalmente ao tempo de 88. O que o ministro Fachin pretende agora, levando esse processo de novo para o plenário do Supremo Tribunal Federal? Que esse entendimento seja revogado, ou seja, causando uma insegurança jurídica gigantesca e que seja permitida a demarcação de qualquer área. Nesse critério, nenhuma área vai estar isenta de ser demarcada, que é exatamente o que eles querem. Eles querem consolidar essas invasões que foram feitas principalmente nos anos 2000, durante o governo do PT e autorizada por alguns governos, como aqui no Rio Grande do Sul, com o governo Olívio Dutra,
que permitia e estimulava e não deixava que a Brigada Militar impedisse essas invasões. E o que eles querem agora é retomar isso para que essas invasões se perpetuem e se criem. E outra, as pessoas têm que ter consciência, isso não tem nada a ver com o índio. Os miseráveis dos indígenas continuam pobres em todas as áreas demarcadas, o cacique fica rico arrendando as áreas para serem exploradas e o resto da população continua na sinaleira pedindo esmola. Então não tem nada a ver com o índio, isso é política, isso é geopolítica, e as pessoas têm que ter compreensão do momento que nós estamos vivendo e da importância desse tema, porque ele é basicamente a revogação de um princípio básico constitucional, que é o direito de propriedade. Isso é básico da nossa Constituição. A nossa civilização ocidental é assentada sobre alguns princípios de liberdade, de democracia e de propriedade. Se a gente tirar um desses pilares, a nossa sociedade vai ruir. Então, dessa forma, então, não falta uma certa fiscalização desses locais para garantir que esses povos realmente estejam usufruindo disso aí e não esses espaços estejam sendo arrendados para outros lugares? O problema é o seguinte, nós estamos falando de Amazonas, é a Amazônia, né? A Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Então, assim, floresta, lugares inóspitos, distantes. Como é que você vai fazer uma vigilância efetiva sobre um espaço desse tamanho? Só essa reserva do Vale do Javari tem 8.400.000 hectares. Você tem uma ideia da dimensão, as pessoas saberem disso? Isso é do tamanho da área de plantio do Rio Grande do Sul. É do tamanho de Portugal, é maior que a Áustria. Uma reserva. Dentro dessa reserva existem 59 aldeias indígenas. Existem 17 povos isolados. O que é 17 povos isolados? É índio que nunca ninguém viu. Se dentro de uma área tem índio que nunca ninguém enxergou, só vê os rastros, só vê as evidências, como é que tu vai ter condições de vigiar isso? Né? Bom, nós não conseguimos vigiar nem os morros do Rio de Janeiro, que fica ali no Rio de Janeiro, como é que nós vamos vigiar a Amazônia inteira? Então, assim, ó, há uma dificuldade que isso é feito, mas eu não tenho dúvida, e respondendo a tua pergunta, para que a gente resolva essas questões, tem que ter Estado brasileiro, não tem que ter ONG fazendo patrulha, não tem que ter ONG propiciando a autonomia do território, nós temos que ter um Estado brasileiro, nós temos que ter polícia, nós temos que ter juiz, nós temos que ter saúde, nós temos que ter educação e dar condições para que essas pessoas vivam com dignidade. Então isso é o que precisa. Onde não tem Estado de Direito, vira um caos. E não é só lá. Todas as nossas reservas, aqui do Rio Grande do Sul, é um caos. O cacique age como ditador, prende, manda, expulsa e às vezes mata ou manda matar ou é morto. Né? Onde não tem Estado de Direito, o que vige é a barbárie. Então, para a gente resolver, tem que ter Estado. Uma inserção do Estado dentro das instituições permitiria, então, uma melhor visibilidade disso. Principalmente aqui no Estado, em que as reservas não são tão grandes quanto na Amazônia. Exatamente. Claro, tem que ter Estado, tem que ter ordem, tem que ter lei, tem que ter... Porque senão as pessoas que estão ali acabam se conflituando porque elas não têm proteção nenhuma. Né? Há casos, assim, por exemplo, ali na reserva de Charrua, que foram expulsas 300 pessoas de dentro da reserva que fizeram oposição política ao cacique. E aí elas saem dali e vão lá e invadem em Sananduva e querem criar uma nova reserva. Dentro dessa invasão lá de Sananduva, já se mataram lá a tiro, já houve perseguições dentro do... você imagina que no Mitoque, passar daqui a pouco 15 indígenas correndo, mais 30 atrás, trocando tiro, pulando por cima do muro, pulando por cima das casas, entrando nos pátios. Isso aconteceu em Sananduva. Isso acontece. E lá não tem reserva. Lá é só uma área que eles invadiram e estão tentando transformar em área indígena. Então, assim, para você ver a total falta de ordem, a total falta de um mínimo de lei e de cumprimento da ordem. A gente está em ano eleitoral, né, procurador? Essa questão pode se tornar ainda mais sensível por conta disso? A repercussão internacional que foi dada, ela tem o objetivo muito claro de atingir o governo Bolsonaro. Não tem a mínima dúvida. Eu vejo assim alguns temas. Por exemplo, esse tema da Amazônia, dos indígenas, coisa e tal. Isso aí foi manchete nacional acusando o governo de não estar fazendo investigação. Ora, em 2 dias, a polícia já tinha descoberto o assassino. Em poucos dias, em 11 dias, já tinham descoberto
Os corpos já tinham descoberto os pertences, já tinham descoberto o segundo suspeito e preso todo mundo. Quer dizer, em 11 dias você resolveu um caso que na Amazônia, nos últimos 10 anos, houve 9.600 desaparecidos. Só 200 foram encontrados. Quer dizer, tinha 302 da Marinha, do Exército e da Polícia Federal lá fazendo a investigação. Então, e mesmo assim, a narrativa na imprensa mundial e brasileira é de que não estava se fazendo nada. O que é isso? Isso é política. Né? Agora, por exemplo, saiu os números do governo. PIB de 4,7, o melhor do mundo. Inflação caindo. E o desemprego baixou 4 pontos percentuais. De 14 passou para 10. 10 milhões de novos empregos no Brasil. Qual é a notícia que sai? Que tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Quer dizer, a narrativa é sempre para atacar, a narrativa da grande mídia, que não vê a hora de voltar a pegar o suado dinheiro dos brasileiros, tomado do poder público, né? A grande mídia faz essa narrativa. Então, são várias coisas que saem. Agora, por exemplo, nessa questão do ex-ministro aí, que está sendo investigado por corrupção, né? Houve a prisão dele, mas a prisão dele não foi por corrupção. Não se prende ninguém por corrupção no início de um inquérito. Ele não foi condenado, ele não foi nem denunciado, ele não foi acusado, não foi nada. É só uma investigação. Foi preso preventivamente, só poderia ser para combate à ordem pública, à ordem econômica, para garantia da instrução processual ou aplicação da lei. Nenhum desses casos está previsto. Aí prendem ele e botam uma foto dele com o Bolsonaro na primeira capa, dizendo que o ministro do Bolsonaro foi preso por corrupção. Então, assim, há uma narrativa e agora vão criar uma CPI, tipo aquela CPI lá da Covid que não deu em lugar nenhum. É só fato político em ano eleitoral para atingir o presidente da República. Então, em um ano político desse, a gente tem que ter um filtro ainda maior nessas questões, porque está sendo construída uma imagem de... Com certeza. Muito mais. É para afetar o governo Bolsonaro, isso está nítido, né? É nítido. Sabrina, você é pré-candidata a deputada estadual, federal, desculpe. É natural de Santa Cruz? Santa Cruz do Sul. E está extremamente ligada a questões feministas, né? E recentemente, essa semana, a gente teve um caso bem polêmico que foi a questão do aborto. Na verdade, essa palavra aí eu até nem gosto, né? Feminismo, quem usa muito são as pautas de esquerda, né? E eu sou contra isso e acho que não tem que ter essa questão do aborto, né? Vamos falar dessa questão do aborto, que foi uma questão que gerou aí uma grande polêmica, até ligada aí à juíza de Santa Catarina, né? Em questão de... não deferiu, né? Enfim, e agora mesmo, até o Matheus alcançou aqui, ó, saiu uma notícia, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos, ó, fazem 2 horas, ó, derruba a decisão que garante direito ao aborto. O que eu penso dessa questão do aborto, tá? Nós temos uma legislação para isso. A esquerda, ela vem e bate o tempo todo que direito ao aborto, que, né, enfim, defende uma pauta que já existe uma legislação para isso. Não tem que estar dando ênfase a isso, né? Mas as narrativas da esquerda são sempre as mesmas, né? O mimimi, o vitimismo, tratar as mulheres como, eu sempre digo, na verdade, eles não têm uma pauta, né, que defenda nós mulheres de verdade, porque isso aí eles agridem o tempo todo as mulheres, o tempo todo, a esquerda faz isso, né? Então, eu acho um absurdo isso aí, essa questão, não defendo a questão, né, de que aborto, e me solidarizo até com essa questão da juíza, né, porque tem os dois lados e existe uma legislação para isso. Então, eles defendem aí a esquerda, ela tem uma narrativa que coloca aí as mulheres, muitas vezes, né, a gente nem sabe, assim, o que eles pensam, na verdade, né, porque a defesa disso, ó, a própria Suprema Corte dos Estados Unidos, né, derrubou essa questão aí de direito ao aborto, né, que eles defendem tanto, né, então é sempre uma narrativa para estar destruindo ou estar denigrindo a imagem de alguém que ou é a favor ao governo, né, Bolsonaro. Então é sempre as mesmas narrativas, né, os assuntos sempre predominam, eles colocam ênfase em coisas que não têm cabimento, não tem muita lógica,
né? Que é esse caso do aborto, né? Sabrina, é uma criação de conflito, É uma criação, né? exatamente. Em vez de valorizar a mulher... Ele só conflito, é só uma criação de conflito. Desvalorizar a mulher, de trabalhar pelo reconhecimento, né? Pela ocupação de espaço legítimo. Não, é exatamente isso. É a mesma narrativa de sempre, né? Que a gente já está cansado de ver que a esquerda faz. Então, é lamentável, né? É lamentável esse caso aí e, enfim, esperamos aí que essa juíza não tenha, né, mais complicações aí com ela, né? Mas é aquela coisa, quando se fala em Bolsonaro, é incrível, né? O quanto a esquerda tenta denegrir as pessoas que, enfim, têm o seu lado político, ou até mesmo, né? Então, em relação a isso, estão denegrindo aí essa juíza, estão fazendo horror, que nem eles fazem com muitos assuntos, né? E, enfim, eu sou contra essas pautas feministas total. Né? Não tem como, não condiz, né, com a realidade aí das mulheres. E não tem que ter cota, mulheres não tem que ter cota. A gente tem que, é o mérito da mulher, a mulher tem que buscar o seu espaço. E é isso que a gente tem que desenvolver na política, né? É por isso que eu estou dando a minha cara a tapa, porque eu acho que nós mulheres temos muito espaço na política, como em qualquer outro cargo. Não existe cota, existe mérito, meritocracia, né? E a gente tem que lutar cada vez mais por isso, né? E união das mulheres, não dissolver as coisas, né? Como a esquerda faz, né? Ela dissolve, ela separa, né? As pautas femininas de esquerda, por exemplo, mulheres de esquerda não podem estudar com mulher de direita, né? Porque conflita os interesses, né? Então, é lamentável, é lamentável. Uma das coisas que eu ia te questionar é justamente isso, sobre essa questão das cotas. Quando tu insere uma mulher por cota, automaticamente tu desmerece ela e coloca como se ela estivesse ali só porque é uma obrigação. Não, de que forma a gente pode mudar isso? Coloca na condição inferiorizada. Exatamente. Né? Já está inferiorizando. Né? Exatamente. Olha aqui, ó, nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, as mulheres tomando Três mulheres aqui, né? Mulheres Exatamente. maravilhosas, fazendo o seu trabalho. Tenho certeza que não entraram aqui por conta. Com certeza não, e é isso aí. Essa é a narrativa da esquerda sempre, né? É cota para faculdade, é cota para conseguir financiamento estudantil, enfim, que venha a ser FIES ou venha a ser qualquer outro, né? É cota para tudo para as mulheres, né? E até mesmo na política, nós temos isso, né? Então, isso é uma coisa que não tem que existir, eu acho que não tem que ter essa questão de cota para mulheres. Eu vou dar um exemplo para vocês que vão me permitir interferir assim, ó. Para mostrar que a mulher não precisa disso, nós na Procuradoria, nós só entramos por concurso. Não tem cota para mulher lá. Exatamente. E as mulheres são a maioria. É. Por que as mulheres são a maioria que passam no concurso da Procuradora, que é um dos concursos mais difíceis que tem? Porque são mais dedicadas, são mais inteligentes, porque são mais disciplinadas. É mérito, Entendeu? Assim, né? O homem é meio bagunçado, entendeu? Com algumas exceções, o homem é mais bagunçado, a mulher é mais focada. E ponto. E outra, consegue prestar atenção em 10 coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, assim, por que ganha espaço? E agora vamos criar cota na Procuradoria, vamos ter que criar cota para homem, né? Porque nos concursos só tem que passar mulher, né? Exatamente. Então os caras vão ter que aprender a voltar, a estudar, a se dedicar, né? Então eu sou contra cotas. Acho que nem deveria existir essa palavra, porque não tem cotas. É mérito. Tu estás aqui hoje por mérito teu. Tu é jornalista por mérito teu, né? Mesma coisa. Rodinei Candeia, não é porque é homem, não tem que existir cota nem para homem nem para mulher. Assim como não tem que existir cotas para negros, não tem que existir cotas, né? A gente vê isso muito, a esquerda defende muito cotas, né? Mas eu sou totalmente contra essas cotas e não defendo isso, jamais vou defender. E é meritocracia. Comigo é trabalhando e mostrando lá quem tu é, que tu vai conseguir chegar onde tu quer, seja mulher, seja homem, né? Enfim, então... É uma forma de manter uma vitimização. Exatamente, que é o que eles fazem o tempo todo. É vitimização. O tempo todo eles fazem vitimização. Né? Conflito. Geração de conflito. O tempo todo eles fazem isso, né? Principalmente nas redes aí que a gente vê. O tempo todo é conflito, colocando um contra o outro, por exemplo, a Sabrina defende, tu defende sou contra o aborto, então tu defende que a menina lá de 11 anos, né, foi? Mas existe uma legislação para isso, existe lá na legislação que já tem isso aí, né, previsto em lei, então não tem que estar vindo uma narrativa da esquerda e fazendo protesto e fazendo isso, mas tudo é como o Candeia falou, gerar conflito.
E quem é bolsonarista, bate em cima. O Matheus já está ansioso ali, porque nós temos uma agenda A lá gente na tem agenda Cotrijal. agora, Né? Temos que ir lá na Cotrijal, já estivemos na Mas, Estara, né? Vamos visitar os amigos aí. Mas muito obrigada, gurias, pela oportunidade, Eu pelo também, espaço. obrigado. E adorei aqui a cidade, viu? Não me toque. Eu até brinquei na rádio lá anteriormente. Eu digo, olha, falei com eles ali no carro, eu digo, que cidadezinha maravilhosa que dá vontade de vir morar, viu? É linda. Muito linda, viu? Parabéns, viu? Pela cidade, pela região, enfim. Parabéns aí. Vocês têm uma região lindíssima, viu? E convido vocês também a Santa Cruz do Sul, viu? Uma região bonita também. Esse é o Brasil que dá certo. Vocês são um orgulho para a gente. Não me toque, é um orgulho para nós, assim, de estar num lugar maravilhoso como esse. Que a gente enxerga na rua o que é um país que dá certo, o modelo que a gente tem que seguir. Exatamente. Então, esse é o modelo. O resto é vitimismo e conversa fiada. Isso aí. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Bruno, prazer, né, também, né? Parabéns aí pela condução maravilhosa que vocês têm. Isso aí, nós que agradecemos a presença de vocês aqui, então. E as portas estão abertas para novas oportunidades de entrevista aqui, gente. Obrigada. Obrigado.